Olá pessoal, iniciamos agora o nosso bloco 4. Neste bloco eu vou finalizar rapidamente o elemento que ficou faltando do tema anterior, né, dos serviços revolucionários. Ficou faltando só a parte de tecnologia. E eu falei para vocês que tecnologia não é só o que a gente tem que usa de maneira obrigatória hoje, como processos eletrônicos, e-mail, WhatsApp, não, ele é muito mais do que isso. São aplicativos, são programas que podem de fato nos auxiliar para ter uma gestão mais eficiente da nossa carreira, ok? E outra coisa, ele está muito ligado ao conhecimento, porque todos os dias praticamente nós temos aí algo novo no mercado tecnológico e você sabe muito bem disso. Tanto que eu costumo falar, pessoal, que a velocidade em que a tecnologia e a ciência cresce, evolui atualmente, ela é infinitamente maior do que antigamente. E isso tem sido uma tendência, cada vez mais ela vai ser mais rápida. Tanto que se você parar para pensar, quem é um pouco mais antigo aqui, lembra que o período dos discos de vinil foi muito longo. Aí quando entrou a fita cassete, também foi um período ali razoável, né? Mas logo em seguida já veio o CD, depois aqueles pendrive, né? MP3, você conseguiu colocar música, e hoje nem isso praticamente a gente tem. Mas se você for comparar o período que ficou o disco de vinil, o período que ficou a fita cassete, o período que ficou o CD e o período que ficou esses acessórios aí como MP3, pendrive, essas coisas todas com música, eles foram muito menores e cada vez mais eles foram se encurtando. Tanto que hoje praticamente ninguém tem músicas guardadas, principalmente a geração mais jovem, em alguma coisa física. É tudo nas nuvens, é tudo em programas, em aplicativos, no celular, enfim. Isso prova que a evolução tem sim, cada dia mais, fazendo uma diferença no mercado de uma forma muito mais rápida do que o normal e do que antigamente. Normal que eu digo para quem era mais antigo, né? A evolução tem sido muito mais rápida e a gente tem que acompanhar e ver o que tem de novo no mercado e o que isso pode agregar para nós, ok? Só que é importante a gente salientar o seguinte: a tecnologia sozinha, na nossa profissão, como na maioria das outras, ela não vai produzir um efeito interessante, um efeito que a gente procura. Porque ela tem que estar associada a todos esses outros elementos que a gente já tratou aqui, que a gente já explicou, já pontuou cada um deles. Principalmente o conhecimento, tá? Porque, veja, o conhecimento da sua área, mas também da própria tecnologia. Se você não conhecer o básico daquele aplicativo, daquela ferramenta, você não vai saber se aquilo vai te ajudar ou não, né? Então, eu costumo dizer que nós temos um desafio ainda maior, porque além de conhecer o que a gente precisa, né, o básico da nossa profissão, que é a lei, as alterações, enfim, a gente ainda tem que conhecer os recursos tecnológicos que possam, de alguma forma, favorecer o nosso serviço. Então, sim, o conhecimento é uma coisa que não pode ser estagnada, não pode parar, ele tem que sempre ter uma tendência de crescimento na nossa vida, perfeito? Agora que a gente concluiu esses pontos, eu preciso tratar com vocês agora os conceitos de legal design, design thinking, tipografia e visual law. Por quê, Suelen? Porque, veja, para que você entenda o que é visual law, você tem que saber qual é a diferença do visual law para a tipografia e você tem que entender o legal design e o design thinking, tá? Senão, você não vai conseguir explicar para ninguém esse conceito. Por exemplo, vamos supor que você tenha um escritório e você tenha algumas pessoas que trabalham, que prestam serviços para você. Você precisa explicar alguns conceitos para que eles possam se adaptar à sua rotina, à rotina do seu escritório. Então, é inevitável que você entenda. E também não tem como a gente aprender algo novo se não entender a base disso tudo. Óbvio que eu não vou me aprofundar na história, porque a gente perderia muito tempo e isso você pode pesquisar depois. Mas eu vou dar uma pincelada rápida em cada um para que você entenda o contexto, de onde surgiu, como que foi, o que é cada coisa, tá?
O legal design, pessoal, é uma estratégia de apresentar serviço de acordo com a visão do cliente, tá? Não somente no que ele precisa, mas como ele entende. Então, veja, você tem que entender o que o cliente quer, mas você tem que entender o que ele realmente quer, né? E o que ele realmente precisa, porque há uma distinção nisso. Porque às vezes a pessoa acha que a solução dela, por exemplo, é uma ação. E você entende que a melhor solução ali seria conversar com a outra parte e talvez fazer um acordo, e não propriamente dita uma ação. Uma ação seria só um segundo passo se o primeiro não surtir efeito, por conta da complexidade do assunto, enfim, e uma série de outras questões e fatores. Só para você entender que eu estou dando esse exemplo, tá? E você também tem que conseguir explicar isso para ele de forma que ele entenda o seu ponto de vista e o que de fato está acontecendo ali na vida dele e qual é o melhor caminho. Costumamos falar que o legal design é construir um mundo jurídico, os seus termos, o seu teor, para o leigo, para que o leigo possa entender tudo aquilo que acontece no mundo jurídico, referente, obviamente, ao seu caso, né? Ele não tem interesse em saber o mundo jurídico como um todo, senão ele faria direito. Mas ali, no que se refere ao caso concreto, ao caso dele, ao caso específico. E esse legal design, ele foi idealizado pela professora Margaret Hagan, da Universidade de Stanford. E a intenção dela era realmente essa, tornar o sistema jurídico mais humano. E, de fato, diretamente mais voltado às pessoas. Por que mais humano? Porque, veja, quando você... assim, nós entendemos muito de direito porque a gente estudou 5 anos, pós, OAB, uma série de questões. Mas para a pessoa que é leiga, ela não vai entender o nosso vocabulário. E quando a gente tenta conversar com uma pessoa sem se preocupar que ela de fato está compreendendo o que a gente está falando, deixa de ser... a gente deixa de respeitar a pessoa, a gente deixa de valorizar o outro ser humano. Você gosta de ir no médico que ele começa a falar só termos técnicos e você sai de lá daquela consulta sem saber exatamente o que você tem. Ele falou para você de fato o que você tem, só que você não compreendeu, porque você não entendeu a linguagem dele. Você não entendeu os termos que ele falou, você acabou não anotando, então você nem lembra para pesquisar o que você tem. Então, isso não é uma consulta humana, isso não é um serviço humano. Pelo contrário, é desrespeitoso e desumano isso, né? Então ela se preocupou com isso e ela veio estudando formas de fazer com que o mundo jurídico se tornasse para aquelas pessoas que precisam de alguma solução, seja acessível. Que ela consiga entender e saber quais são os passos, que ela possa compreender com facilidade. E daí que começou tudo. Foi a partir do legal design que tudo teve ali um início, uma nova área de pesquisa que foi lançada com esse legal design pela professora Margaret. Ela começou a abrir novos horizontes, ela conseguiu abrir portas para novas análises, para que as pessoas possam repensar o seu trabalho, o seu conteúdo, as suas produções. E ela pensou exatamente em que as pessoas se preocupassem na forma de criar aqueles documentos, para que as pessoas pudessem entender. Isso quer dizer textos mais comunicativos, de fácil compreensão, proporcionando de fato o acesso à informação e também à justiça. Então veja que o Visual Law, então, ele está dentro do Legal Design. Então você percebe que o Legal Design é muito mais amplo. Só que não tem como a gente estudar tudo isso, seria muita coisa. A gente está procurando focar um pouco mais e nós escolhemos essa vertente que é o do Visual Law. Perfeito? Agora que você entendeu o que é Visual Law, você precisa entender o que é Design Thinking. De acordo com Charles Burnett, Design Thinking um processo de pensamento crítico e criativo que permite organizar as informações e ideias, tomar decisões, aprimorar situações e adquirir conhecimento. Então, veja, é um processo. Por quê? Porque ele tem várias etapas, tá? E essas etapas, você pode começar a raciociná-las
de acordo com o que a gente já estudou aqui. Por isso que aquela fase inicial do nosso curso foi importante. Você entender quem é o emissor, quem é o receptor, qual é a mensagem, qual o canal, qual o assunto, qual o conteúdo, qual a forma que isso vai ter. Porque lembra que eu falei para vocês? Se você for criar uma mensagem para o juiz, você pode e deve escrever de uma forma. Se você vai escrever um material, você vai criar qualquer tipo de material, mas quem vai ler esse material é o seu cliente, você tem que escrever de outra forma. Se é o público em geral, que a gente vai ter tudo que tipo de gente ali lendo, de idade, de grau de instrução, tem que ser outra forma, tá? E às vezes até você tem que pensar se vai ser oral, se vai ser verbal, né? Se você acha melhor falar para que a pessoa entenda, ou se você vai escrever, vai usar imagens. Tudo isso é um processo. Então, o Design Thinking também é esse processo. E para você fazer, criar, elaborar esse processo, você precisa ter essa base que a gente já estudou aqui. Também tem que ser crítico, porque quando ele fala crítico, é também uma parte aqui que a gente chama da experiência do cliente. O que é isso? Não só do cliente, tá? Eu diria da experiência do receptor. Eu vou muito mais da lei. Porque o cliente, ok, só que você vai se preocupar com o que ele vai entender. Mas não é só isso. Você tem que se preocupar com todo mundo que vai ser seu receptor, se eles vão entender a sua mensagem. O que você quer dizer. Você quer que o juiz entenda exatamente o que você quer dizer e você quer convencê-lo a deferir o seu pedido, não é mesmo? Então é importante que você tenha um pensamento crítico na experiência do juiz, do cliente e assim sucessivamente. Portanto, o que a gente tem que entender é o seguinte: tudo nessa vida é construído, não é? A gente já conversou aqui sobre isso. Sendo assim, sendo construído, ele tem um vai e volta. Você manda, de repente, por exemplo, você vai fazer um teste, depois que você concluir o nosso curso, você estará apto para criar alguma petição com esse novo formato, né? com essas novas ideias, pensando de uma maneira nova, ok? Só que você criou o primeiro documento e enviou para o juiz, em forma de petição. Você percebeu que o juiz entendeu o que você quis dizer, mas ele fez alguma crítica. Então você tenta ver se aquela crítica que ele fez, ela é simplesmente porque ele é uma pessoa que não quer evoluir, quadradinha, bem das antigas, que quer manter aquele padrão, enfim, uma coisa mais pessoal do que realmente profissional, você ignora. Mas, de repente, o que ele vai falar, se faz sentido, você agrega aquilo. Então, você vai corrigir. Você não vai deixar de usar, você vai corrigir. Ok? Gente, esse é um processo de aprendizado que a gente, que todos nós, seres humanos, vivenciamos todos os dias desde que nós nascemos. A primeira vez que a gente falou uma palavra, ou tentamos falar, nossos pais tentaram nos ajudar ou corrigir. Fala mamãe, aí fica, né? Papai. Aí quando você vai para a escola, você fala uma palavra errada, a professora te corrige, você faz prova. Tanto que os objetivos das provas, na sua essência, não é prejudicar o aluno, e sim tentar apurar onde está a dificuldade dele, se ele entendeu a matéria, se ele entendeu o conteúdo ou não. Aí você volta, se ele não entendeu o conteúdo, você vai ensinar de uma outra maneira para que ele consiga aprender e consiga ir bem na prova. Esse é o verdadeiro sentido da prova. E nós temos esse tipo de prova a vida inteira, aplicada de formatos diferentes, intensidades diferentes, ao longo da nossa vida. A mesma coisa com o cliente. Você fez um contrato e você leu ou explicou algum problema que ele teve ali, você acabou explicando de uma maneira mais clara para ele, tentando entender a visão dele, as limitações dele, e ele te deu um feedback. Ele falou: nossa, doutora, eu adorei. Finalmente eu entendi o que é um processo, finalmente eu entendi que tem fases, eu adorei. E aí, é um feedback totalmente positivo. Você conseguiu se comunicar, você conseguiu explicar para ele. Ou ele vai te dar, eu entendi tudo, mas nesse ponto aqui eu ainda fiquei com dúvida. Você vai lá checar. Por quê? Porque você talvez não usou um recurso, ou porque você
se animou demais, colocou muita coisa e acabou confundindo. Então é esse feedback, esse vai e volta, ele é inerente na nossa vida, da vida como um todo, não só da vida profissional, tá? E hoje eles costumam chamar como experiência do cliente, mas eu falo que não é experiência do cliente, é na verdade experiência do receptor. Para todo mundo que você vai conversar, você tem que pensar nisso, tá? Então veja, esse pensamento, essa descrição que o Charles fez é muito importante, né? É um processo de pensamentos críticos e criativos. Então veja, apesar de ser crítico, de você ter uma crítica ali positiva e construtiva, você tem que ter isso, você com você mesmo, não só esperar o feedback de alguém, mas você tem que pensar nisso e tentar entender isso. Você também tem que ser criativo e organizar essas informações e ideias, tá? Para tomar decisões, para aprimorar as situações e adquirir conhecimento. Isso para você e para todos os receptores da sua mensagem, ok? Então, veja, a gente pode resumir que design thinking é, na verdade, a utilização de certos mecanismos para o exercício de seus serviços, porém pautado na experiência do receptor, perfeito? Esse receptor pode ser o cliente, o juiz ou qualquer outro que tiver contato com aquele trabalho. Entende isso? É muito importante vocês entenderem o que é legal design, o que é design thinking, para entender as diferenças entre eles. Então, design thinking é a maneira como você vai desenhar, que você vai pensar e criar os processos para que o receptor possa entender aquilo que você quer passar, aquela mensagem. E sempre pensando, quem é o receptor? Porque a depender do receptor, você tem que adequar ali a sua mensagem, o seu canal, tudo isso que a gente já aprendeu aqui, tá bom? A gente vai continuar com tipografia em Visual Law no próximo bloco, tá bom? Espero vocês.